E, pessoal, nós queremos agora falar sobre os cuidados com a sua saúde. O tema agora é saúde e um assunto muito interessante. Você sabia que, presente na vida de cerca de 15 milhões de brasileiros, o reumatismo refere-se a mais de 120 doenças que afetam as estruturas articulares e musculares do nosso organismo? Então, se você acha que tem esse tipo de doença, né, e que essa doença apenas se manifesta em idosos também, você está muito enganado. Pesquisas mostram que 25% dos pacientes têm menos de 16 anos. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a médica Ana Flávia Madureira, que é diretora científica da Sociedade Mineira de Reumatologia. Bom dia, doutora Ana. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Tudo jóia. Que grande honra tê-la aqui no nosso De Tudo Um Pouco para nos esclarecer a respeito do reumatismo. Na verdade, reumatismo a gente pensa que é uma doença, mas ali é um conjunto de várias, né? É muito comum a população se referir à doença como um reumatismo. Eles chegam falando assim, meu pai, minha mãe também tem reumatismo. Mas, na verdade, nós temos mais de 2.000 doenças reumáticas, com características totalmente diferentes uma da outra. Então, o reumatismo é um termo assim, muito amplo, que, na verdade, não especifica qual é a doença. Seria, assim, até um termo popular, né? Porque seria, então, seria o quê? Eu tenho uma doença reumática, seria isso? Uma doença reumática, acho que esse termo popular ficou famoso e principalmente por causa da febre reumática, que é aquele famoso reumatismo na infância. Então, pegou o termo e aí começou a se usar para tudo, mas cada doença reumática tem sua peculiaridade, tratamento e aspectos diferentes, até acometimento totalmente diferentes. Aí eu pergunto, febre reumática, porque veio pela infância. Então, a gente já vê que a incidência já começa na infância. Então, de onde e o porquê, os fatores causais da febre reumática numa criança? A febre reumática, na verdade, ela está ligada a uma infecção de garganta. E aí o paciente, ele desenvolve uma autoimunidade, a gente não sabe por que uns pacientes são mais suscetíveis do que o outro. E aí a criança começa a ter algumas manifestações agudas de dor articular, febre, acometimento cardíaco, às vezes até do sistema nervoso central, e que geralmente passam em algumas semanas e o que fica é a sequela cardíaca, que muitas vezes vai ser diagnosticado aos 40, 50 anos, quando a pessoa tem que fazer alguma cirurgia cardíaca pelas consequências daquela lesão de válvula. Então, a febre reumática é que leva a uma doença cardíaca e não necessariamente o contrário. A febre reumática é que leva à doença cardíaca e para isso que a gente utiliza o Bezentacil. Então, o Bezentacil ele é usado por muitos e muitos anos para prevenir essa lesão cardíaca, para que o paciente não tenha no futuro nenhum problema cardíaco. O Bezentacil é usado na febre reumática, mas não em outras doenças reumáticas. E aí muita gente acha assim, reumatismo cura com Bezentacil. Não, a febre reumática a gente previne as lesões cardíacas com Bezentacil, mas não são, as outras doenças têm outros tratamentos específicos. E quando a gente vê aqui que 25% dos pacientes das doenças reumáticas, eles têm menos de 16 anos, o que é então, ou o que são os fatores que causam, né, essas doenças reumáticas num público tão jovem? Até hoje ninguém sabe de fato o que acontece. Provavelmente isso é multifatorial, tem várias coisas interagindo aí. A genética, que a pessoa já é predisposta, talvez um microambiente, até as bactérias que a pessoa tem no próprio organismo dela que propiciem isso, fatores externos, talvez até o estresse que a pessoa desenvolve também pode propiciar isso. Mas são várias doenças que a gente tem em pacientes mais novos. A febre reumática é uma delas, mas a espondilite anquilosante, por exemplo, é uma doença que pega homem novo, em torno aí de 20 anos. O lúpus é uma doença que costuma pegar mais mulheres e mulheres jovens, em torno de 20 anos. E costuma ser mais grave realmente nos jovens e uma gravidade um pouco maior na gravidez. Então, as grávidas com lúpus têm que acompanhar mais de perto.
são doenças tipicamente de idades mais novas. Nós temos a artrite idiopática juvenil, que pega crianças, para o diagnóstico dela, o acometimento se inicia antes dos 17 anos. Na verdade, Serginho, eu acho que as pessoas ficam muito em mente de que as doenças reumáticas vêm do idoso. Isso é comum, às vezes lá no consultório, entra um paciente e fala, doutora, lá na sala de espera tem um novo te esperando. Eu falo, gente, mas são doenças de jovens. Por causa da artrose, que a artrose é uma doença muito prevalente. Todos nós, com a idade, vamos ter algum grau de artrose, que é o desgaste da articulação, e acho que aí ficou na cabeça das pessoas que são doenças de idosos, mas na verdade muitas delas acometem em idades menores. Agora, doutora, para a gente assim, desmistificar também algumas coisas, há aquela condição de que as doenças reumáticas, elas vão evoluir e elas vão gerar ali aquelas deformidades inevitáveis. Mito ou verdade, por quê? Por muitos anos foi verdade. Principalmente, acho que a maior preocupação das pessoas era a artrite reumatoide, aquela que deforma a mão fica toda torta, deforma pé, joelho. Mas hoje nós já temos muito tratamento. A medicina de 15 anos para cá evoluiu muito nas doenças reumáticas e chegaram muitos remédios novos, que são remédios muito eficazes. E hoje, quando a gente pega as doenças no início, o paciente consegue levar uma vida normal, em uso de remédio. Eles podem fazer maratona. Eu já tive paciente que fez a travessia de Santiago de Compostela com artrite reumatoide. Olha. 30 dias de caminhada e ela não tem sequela. Então, hoje, o que a gente quer é pegar esses pacientes com um diagnóstico muito precoce, para que você olhe para o paciente e olhe assim, uai, você não tem nada não, você é absolutamente normal. Por quê? Porque ele está em uso de remédio com a doença controlada e não vai ter essas sequelas, não vai ter deformidades. Então, doutora, antes da gente mostrar ali os tipos de reumatismos em jovens, só para aproveitar esse gancho, para a gente pegar esse calor aí dessa resposta da senhora, tratamento e cura. A senhora disse, olha, a doença controlada, com o tratamento sendo feito, o medicamento sendo ministrado. Doenças reumáticas têm cura ou não? Ou algumas têm, outras não? É a primeira pergunta do paciente, né? Todos querem saber isso. Na verdade, a maioria tem tratamento. A pessoa vai viver muito bem em uso de remédio. Ela não vai estar curada da doença. Ela vai estar bem em uso de remédio. E algumas ainda têm outras características, que elas têm períodos ruins, que a gente usa remédio, depois a doença dá uma sossegada, a gente suspende remédio, às vezes o paciente vai ficar muitos anos sem remédio e às vezes nós temos que retornar com a medicação num curto período. Então são doenças que têm os chamados flares, que elas sobem e descem, mas cura mesmo, poucas doenças têm cura. Vai ser como diabetes, como a pressão alta, que o paciente tem que estar sempre em uso de remédio e vai estar bem controlado. E vai ter qualidade de vida. Qualidade de vida, isso que é importante. Então, nós vamos ali, que eu gostaria que o senhor colocasse para a gente também, explicasse esses tipos de reumatismo, principalmente nos jovens. O primeiro que está aí na tela, pode colocar, por favor, produção, vamos ver, que é o lúpus. Uau! Começando já difícil. O lúpus, ele tem essa lesão aí que é bem clássica do lúpus, que é a lesão em asa de borboleta, então ela chama muita atenção porque é na face do paciente e você vê que na própria foto é uma menina nova, o lúpus pega muito mais mulher do que homem e é uma lesão de fotossensibilidade, a pessoa a hora que sai no sol, ou às vezes até a claridade de luz, a lesão aparece. Por que dessa prevalência em meninas a meninos? Pois é, também não sabemos. Algum fator genético leva a essa predisposição de mulheres. Agora, outra também doença reumática comum aos jovens é a espondilite anquilosante. É isso mesmo? Isso mesmo. Uau! Explica pra gente o que é essa espondilite anquilosante. Espondilite anquilosante, ela é uma doença que acomete mais homens jovens e ela dá dores nas articulações e dor na coluna.
Então, toda vez que a gente pega um caso de lombalgia ou cervicalgia em pacientes jovens, a gente tem que pensar em espondilite anquilosante. É uma dor na coluna que geralmente o paciente acorda. Essa faixa etária aí, para ter essa preocupação, ela incorre em qual faixa? Em torno de 20 anos, mas pode pegar até crianças. Já vem, mas o maior ali, incidência até ali por volta dos 20 anos, é bem jovem ali, o início da juventude mesmo. Início da juventude. Quando a gente recebe um paciente com 70, 80 anos, na verdade ele tem a sequela da doença que ele teve aí da vida toda e ficou sem diagnóstico. Mas provavelmente aos 70, 80 anos a doença já está ficando mais calma. Ela acomete mesmo em torno dos 20 anos e geralmente são pacientes que passaram a vida toda sem diagnóstico. Por ser dor na coluna, o paciente geralmente ele acha, ah, não, é porque eu estou pegando peso. Ah, não, meu colchão. Meu colchão. E aí isso vai passando a vida toda sem diagnóstico. É uma forma de mascarar ali a doença, né? E agora, doutora Ana Flávia, conta pra gente o que é a artrite idiopática juvenil. Ela é uma doença que pega crianças, ela pode pegar poucas articulações, muitas articulações, e ela tem uma forma que a gente chama de forma sistêmica, que é conhecida como doença de Still. Pega crianças, as crianças têm realmente muita dor articular, a articulação pode inchar muito, e no caso da doença sistêmica, a característica principal é febre. Os meninos costumam ter muita febre e não faz diagnóstico. A criança fica aí 1 mês, 2 meses tendo febre e sem ninguém descobrir o que é. E aí, quando chega no reumatologista, é a doença de Still, é a artrite idiopática juvenil. Falamos então aí agora sobre algumas doenças que podem ser mascaradas com outras pseudos diagnósticos aí durante talvez anos e anos de vida, mas como a pessoa pode entender que talvez aquela dor, aquele desconforto que ela está sentindo seja uma doença reumática? Como que ela pode identificar e quem que fecha esse diagnóstico? É só o médico reumatologista? O diagnóstico, ele geralmente é feito pelo reumatologista, não é só, né? Outros médicos podem fechar esse diagnóstico. E mandar o acompanhamento de um reumatologista. Encaminhar para o reumatologista. Mas a principal característica é dor inflamatória. O que seria a dor inflamatória? É aquele paciente que sente dor de manhã, a hora que ele acorda. Ele acorda todo travado e aí ele tem que caminhar. E caminhando por 1 hora, às vezes tomando um banho quente, a dor vai melhorando. Então, eu acho que o que o paciente tem que estar atento para procurar o reumatologista é essa dor que é pior de manhã e ao longo do dia melhora, ou aquela dor que não passa, que o paciente está todo dia sentindo dor. E muitas vezes o inchaço de uma articulação, mas nem sempre a gente vê o inchaço mesmo. Então, inicialmente, essas são as principais evidências. Sim. Mas ali, o que vai, então, chegar ao ponto é um acompanhamento médico, aí já procurou naturalmente um ortopedista, já procurou naturalmente aí até um neurologista, se for o caso, para chegar ao fechamento desse diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico das doenças reumáticas ele é complexo. É uma especialidade muito complexa, porque não existe um exame que vai fazer o diagnóstico. Ele é um quebra-cabeça. É o que o paciente queixa que ele está sentindo, é o que a gente vê no exame físico e é o exame laboratorial, o que a gente vê nos exames. Nem todo FAM positivo é lúpus, mas o lúpus tem o FAM positivo. Então, ele é um quebra-cabeça. Eu jogo com os exames de sangue, mas também com a queixa do paciente e o que a gente vê no exame físico lá na consulta. Muito bom. Então, doutora, para a gente dar rumos finais aqui ao nosso bom bate-papo, de muito conhecimento, nesta câmera aqui, a senhora vai dar então o seu recadinho aí, fazer a sua consideração final sobre o cuidado, o tratamento, a busca aí por esse tratamento, né, das doenças reumáticas. Fala para o nosso público. Eu acho que o principal recado hoje nosso é que a doença reumática tem tratamento e permite uma vida normal, inclusive em atividades físicas. Quanto mais cedo diagnosticado e mais cedo tratado, menor a chance do paciente ter alguma sequela daquela doença. O importante é procurar assistência médica rápido. E para as mulheres, especialmente, já que algumas aí são mais prevalentes para as mulheres, lúpus, uma delas,
a questão que a mulher também até se preocupa muito com a questão da osteoporose. Tem alguma correlação? A osteoporose, ela vem já numa idade mais avançada. A osteoporose é uma doença já do idoso, mas que muitas vezes é uma preocupação nossa com essas doenças. Por exemplo, o lúpus. Muitas vezes a gente tem que usar corticoide, além de outros medicamentos para controlar a doença. E a longo prazo, o corticoide aumenta o risco de desenvolver osteoporose. Então, muitas vezes, esses pacientes hoje, aos 15, 20 anos, nós temos que, durante o tratamento, estar pensando como que esse paciente vai chegar aos 70 anos. E hoje, as drogas têm que ser usadas da melhor forma para o paciente chegar bem aos 70, 80, 90 anos, e eu não sei a quanto nós vamos chegar. É verdade. Gente, olha só, conversei agora com a doutora Ana Flávia Madureira, diretora científica da Sociedade Mineira de Reumatologia, ou seja, quem sabe do assunto está trazendo informação para você. Então, está suspeitando, tem aí alguma situação, algum indício que te leve a pensar em uma doença reumatológica? Reumatológica, né? Pode procurar aí um profissional e certamente tem que tirar a prova dos 9 aí. Não dá para ficar convivendo aí e nem perdendo qualidade de vida. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Muitíssimo Eu que agradeço o convite. Em nome de todo o nosso público aí, obrigadaço pela presença, por ter nos dado aí um pedacinho da sua agenda. Nós que agradecemos por falar de um assunto tão importante. Obrigado e volte sempre. Obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.